meus queridos alunos, vamos lá. Hoje, nessa aula, vamos estudar bens, tá? Bens como objetos das relações jurídicas. E eu tenho que te avisar desde o início que o que nos interessa nessa matéria, para efeito de prova de concurso, é a classificação. E, de forma didática, eu vou falar para vocês da classificação mais importante, em primeiro lugar, até aquela considerada, entre aspas, menos importante. Beleza? Vem aqui comigo, vamos lá, vamos para a primeira classificação, tá aí o nosso slide, classificação dos bens públicos. Todavia, antes da gente falar da classificação dos bens públicos, deixa eu te dizer que a classificação que nós estamos estudando, em verdade, é a classificação quanto à titularidade dos bens. Titularidade dos bens. E quanto à titularidade, os bens, eles podem ser bens públicos e bens particulares ou privados. Quem nos fornece o conceito de bem público é o próprio Código Civil. Os bens públicos são aqueles titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público interno. Bens públicos são aqueles titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, são aqueles titularizados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias, né? E fundações públicas de direito público. Então, todos esses bens das propriedades desses entes estatais, dessas entidades de direito público, são bens públicos pelo Código Civil. E o Código Civil ainda vai mais além, porque ele diz, e são privados ou particulares todos os demais, tá? Então, os bens privados ou particulares são os bens integrantes do patrimônio, nosso patrimônio, das pessoas naturais e também das pessoas jurídicas de direito privado. Vamos colocar isso no seu caderno. Vem aqui comigo, por favor. Vou colocar o seguinte, ó. Bens particulares ou privados são aqueles integrantes do patrimônio das pessoas naturais, e pessoas jurídicas, vou colocar assim, de direito privado. Agora, que nós já sabemos a classificação quanto à titularidade dos bens, vamos nos ater à classificação dos bens públicos. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui classificação dos bens públicos. Os bens públicos, pessoal, pela nossa legislação e doutrina de há muito tempo, são subdivididos em três espécies.
tá? Bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e bens públicos dominiais ou dominicais, também chamados por alguns autores de dominicais, beleza? Agora vamos lá. Bens de uso comum do povo são aqueles cujo uso é franqueado a todos. Todos devem ter acesso a esses bens. Agora, cuidado com o que eu vou dizer aqui. Dizer que o bem público de uso comum do povo é aquele cujo uso é franqueado a todos, não significa dizer que o uso é gratuito. Em outras palavras, tá? A mera cobrança pela utilização do bem não o descaracteriza como sendo bem público de uso comum do povo. Tranquilo? Então vem aqui comigo, vou colocar aqui e depois eu exemplifico. Bens públicos de uso comum do povo são aqueles cujo uso é franqueado todos podem utilizar. Então, eu estou falando aqui das ruas, das praças, dos rios, dos mares, etc. Esses são os bens públicos de uso comum do povo. E aí você não pode esquecer a cobrança pelo uso do bem não o descaracteriza como público, como público. É o que ocorre, meus caros, com a rodovia pedagiada. O uso é franqueado a todos, desde que você pague a pedágio, né, que é cobrado. Então, a rodovia pedagiada é um exemplo dessa cobrança de um uso, de um bem público, né, de uso comum do povo. Beleza? Agora vamos para os bens públicos de uso especial. Vem aqui comigo, está aqui a próxima classificação. Os bens públicos de uso especial são aqueles utilizados pelos entes federados para o atendimento de suas finalidades constitucionais barra institucionais. Ora, como assim? Vem comigo que você vai entender. Veja, a lei, a Constituição, em primeiro lugar, e depois a nossa legislação, atribui, por exemplo, aos entes federados a responsabilidade pela saúde da população. Nesse afã, o ente federado constrói um hospital, adquire uma ambulância, adquire aqueles aparelhos que equipam o hospital. Ora, todos esses bens são bens de uso especial.
Do mesmo modo que os entes federados têm que garantir a segurança da população. Com esta finalidade, adquirem, por exemplo, viaturas policiais, os armamentos dos policiais, os prédios da delegacia, né? Os prédios do presídio, o fórum da tua cidade, o prédio da Receita Federal do Brasil, da tua cidade, todos são bens públicos de uso especial, porque são utilizados pelo ente federado a fim de atingir uma finalidade que a própria Constituição e a legislação lhes outorga. Beleza? Esta é a lógica que você tem que entender. E, por fim, os bens públicos dominiais. Vem comigo. Bens públicos, pessoal. Dominiais, só para a gente deixar registrado aqui, né? Vamos colocar aqui exemplos. A gente colocou aqui na primeira situação. Vamos colocar hospitais e delegacias, né? Delegacias. Beleza? Tá aí. E os bens públicos dominiais ou dominicais. Bens públicos, pessoal, dominiais ou dominicais. Prestem atenção aqui. Observem. São aqueles que integram o patrimônio disponível dos entes públicos. E isso aqui é importante porque, note, enquanto as duas espécies anteriores, os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especial, eles eram voltados ao atendimento de uma finalidade pública, os bens dominiais não, ao contrário, eles são caracterizados por não terem uma finalidade pública, por serem bens desafetados, beleza? Essa é a característica deles. E em doutrina, o exemplo maior ocorre com as terras devolutas. Eu vou deixar daqui a pouco para falar de terras devolutas, porque tem uma questão interessante que é cobrada em prova eventualmente, mas existem, obviamente, outros exemplos. Um exemplo clássico é a dívida ativa. A dívida ativa é um bem dominial porque pode o ente estatal pode dispor dela, tá? Pode dela dispor, como é o que acontece, pessoal, com os refis. O que é um refis, se não a disponibilidade em torno de multas, de juros, para ver se recebe pelo menos o principal, tá? E por que é possível isso? Porque a dívida ativa integra a classe de bens públicos dominiais daquele ente federado. Fechou? Agora, em relação às terras devolutas, e são bens públicos dominiais, questiona-se a respeito de sua titularidade. O examinador, ele cobra muito em prova a quem, via de regra, pertencem as terras devolutas, porque sabe que a maioria vai dizer o quê? A União. A União. Eu queria saber quem foi o infeliz que colocou isso na cabeça de vocês. Na verdade, não é assim, e eu vou lhes chamar a atenção. Vem comigo, vamos colocar aqui a atenção, tá? Atenção para este ponto. E eu vou colocar aqui, ó, as terras devolutas. Muita gente acredita que, via de regra, as terras devolutas pertencem à União. E a União, pessoal, na verdade, é uma regra excepcional. Ou seja, a titularidade das terras devolutas pela União é uma exceção na nossa Constituição, tá? A nossa Constituição, no artigo 20,
Inciso 2 traz expressamente quais são as terras devolutas que pertencem à União, como eu explico em sala de aula para meus alunos. Só são da União aquelas especificadas no artigo 20, inciso 2. O artigo 20, ele trabalha com os bens da União. E o inciso 2 com as terras devolutas. Vamos a ele. Vem aqui comigo, por favor. Veja, apenas integram, meus caros, o patrimônio da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Beleza? Agora, a regra é que as terras devolutas pertençam aos estados. Aos estados é que, via de regra, pertence às terras devolutas. Professor, pelo amor de Deus, é que o senhor tirou isso? Eu tirei, pessoal, do texto constitucional, né? A Constituição expressamente consigna isso. Lá no artigo 26, inciso 4 do texto constitucional. O artigo 26 trabalha com os bens dos estados. E no inciso 4 você vai ver as terras devolutas não integrantes do patrimônio da União. Então, a União especifica as terras devolutas que lhe pertencem no artigo 20, inciso 2. A Constituição atribui à União a titularidade daquelas terras devolutas. E as demais pertencem aos estados. Então, vem aqui comigo, está aí aos estados. Eu vou fazer referência ao dispositivo constitucional aqui. Artigo 26, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Professor, isso significa dizer que município, já que não foi falado aqui, não tem terra devoluta? Não, pessoal, município também tem terra devoluta. Basta que ele desafete uma área sua e não lhe conceda mais finalidade pública, não lhe destine mais uma finalidade pública para que aquela área seja terra devoluta municipal. Aliás, nessa linha de ideia, você tem que lembrar que o artigo 30, inciso 1 da Constituição, permite ao município legislar quando ele tem competência para legislar quando tiver um interesse local. E é o caso aqui, beleza? Então, cuidado. Nós vamos passar agora para as características dos bens públicos. Encerraremos essa aula sobre bem público com essas características que não caem em prova, despencam. Vamos a elas. Vem aqui comigo. Deixa eu tomar uma água aqui. Para a gente continuar, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui as características dos bens públicos. E a primeira é a alienabilidade. A alienabilidade
condicionada. Condicionada. Ora, certamente você já deve ter ouvido que os bens públicos são inalienáveis. Não são, pessoal. Na verdade, eles são alienáveis de forma condicionada. Ou seja, podem ser alienados desde que se atendam às condições previstas na lei. Alguns autores falam também de inalienabilidade relativa, tá? Ou alienabilidade relativa ou condicionada. Então, veja que o termo que eu reputo mais acertado é o alienabilidade condicionada. Porque se você atende à condição prevista na lei, você pode alienar um bem público. E a primeira dessas condições é a desafetação. Então, vamos colocar aqui, ó. Quais são as condições? A primeira é a desafetação. Desafetação. Desafetar, pessoal, um bem público é retirar desse bem a sua destinação, a sua finalidade pública. Então, por exemplo, uma viatura de uma polícia militar, ela não se presta mais a esse serviço. Então, ela é retirada das ruas, é colocada em depósito. Pronto, desafetou, pode ser levada a leilão. Um prédio público que não se presta mais a atender a finalidade para a qual ele se destinava, pode ser desafetado e ser alienado. Então, primeira condição é a retirada da finalidade pública. Nenhum bem público voltado a uma destinação, uma finalidade pública, pode ser alienado. Então, primeira condição, desafetação. Vem aqui comigo, vamos para a segunda condição. A segunda condição é a autorização legislativa. Lembrando que esta autorização legislativa é só para bens imóveis, tá? Imóveis. Portanto, não esqueçam, não se exige autorização legislativa para venda de bem público se ele for móvel, é só para os bens imóveis. Tranquilo? Vem aqui, terceira condição, importantíssima. A terceira condição, meus caros, é a licitação. Licitação que mudou e você precisa ficar atento. Veja, na regulamentação dada pela 8666, havia uma diferença. Se o bem fosse imóvel, a modalidade de licitação era a concorrência. Se o bem fosse imóvel, a modalidade licitatória era o leilão. Com a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitação e Contratos, alterou-se essa regra. Ambas as situações, tanto os bens imóveis como os móveis públicos, quando puderem ser alienados, podem sê-lo pela modalidade do leilão. Então, hoje é leilão tanto para móveis quanto imóveis. Não esqueça disso. Vem comigo, vamos colocar aqui de outra cor. A modalidade de licitação, ó, é o leilão. Bens móveis ou imóveis. Não esqueçam disto. E por fim, nós temos a venda pelo preço mínimo de avaliação. Mínimo de avaliação. Ora, preste atenção que um bem privado, um bem particular, ele pode ser vendido por qualquer preço. Claro. Ora, eu posso doar um bem de minha propriedade
quanto mais vendê-lo por qualquer preço. Claro que eu posso. Então, não se veda a alienação de bem privado, mesmo que em asta pública, por preço inferior ao de avaliação. É possível. Mas um bem público, pessoal, o administrador ali não titulariza a propriedade do bem. Ele é apenas um representante do verdadeiro titular, que é o povo. Ora, se é assim, é óbvio que ele não pode alienar pelo um preço inferior a do que realmente o bem vale. Então, ele é avaliado e só pode ser alienado pelo menos por esse valor de avaliação. Fechou? Essas aqui, ó, vou colocar para vocês. São as 4 condições legais para alienação de um bem público. Vamos para a próxima característica, meus caros. A segunda característica é a impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Ora, preste atenção aqui comigo que nenhum bem público pode ser submetido a uma constrição judicial compulsória. Nenhum bem público, repito, pode ser submetido a uma constrição judicial compulsória, que é a penhora. Nenhum. Por quê? Porque muita gente quer justificar isso pela consequência. Muita gente diz o seguinte: o bem público é impenhorável porque o regime de execução da fazenda pública é diferente. É por precatório ou RPV. Não, meus caros, isso é a consequência. A razão de um bem público ser impenhorável é outra, é distinta. Veja, nós temos que ter em mente que quando um juiz determina a penhora do teu bem, você perde alguns direitos inerentes à propriedade, dentre os quais o direito de usar esse bem. Com a penhora, alguns dos poderes inerentes à propriedade, dentre os quais o poder de usar, é restrito à autorização judicial. Você só pode utilizar um bem penhorado se o juiz autorizar, tá? Agora, note que um bem público ele deve ser de utilização contínua para a população, ao povo brasileiro. Por quê? Porque existe, como vocês sabem, a regra da continuidade, tanto do bem público como do serviço público. Então, veja, em virtude do povo, que é o titular do bem público, não poder ter seu uso tolhido, o bem público é impenhorável. E, como consequência, o regime de execução é diferente. É por precatório ou por RPV, tá? Então, anote isso tudo que eu falei, segunda característica. Vamos para a terceira e última. A terceira e última característica dos bens públicos é a imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Significando dizer o quê? Significando dizer que nenhum bem público pode ter a propriedade adquirida através de uso capião. Nenhum. Nem o bem público dominial e muito menos os outros dois, os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial. Nenhum bem público pode ser usucapido. A usucapião é um instituto de direito civil exclusivo para os bens privados. Não esqueça disso. A regra proibitiva da usucapião de bens públicos na Constituição, no Código Civil e em jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal. Nenhum bem público pode ter a propriedade usucapida. Fechou? Vem aqui comigo para a gente colocar, para finalizar essa aula, essas regrinhas. A Constituição, pessoal, proíbe. Então, vou colocar assim, ó, artigos 183, parágrafo 3º, tá? Parágrafo único do artigo
191 da Constituição Federal de 1988, do artigo 102 do Código Civil, tá? E súmula 340 do STF. Todos proibindo a aquisição da propriedade de bem público por uso capião. Com isso, excelente esta aula para você ter a ideia sobre bens públicos, tá? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente já fala aqui da próxima classificação, que vai ser importante para distinguir os bens imóveis dos bens móveis. Daqui a pouco a gente retorna.